Deixa eu ver aqui. Bom dia. E aí, galera, bom dia. Tamo junto aí? Galera, eu queria pedir por gentileza aí, as pessoas que estão com a câmera desligada aí, por favor, ligar a câmera, por favor. Hoje nós vamos de cinética química, tá, gente? E a Ana Flávia tomou um banho logo cedo, Ana Flávia? Fez uma atividade física hoje? Cedo? Cedo, furou meu pneu, deu merda. Só tomei banho mesmo. Galera, vamos fazer o seguinte. Então, já que todo mundo já entrou, pode desligar a câmera, tá? Pode ficar à vontade. Lembrando que a Bárbara é show. A gente vai passar a aula. Show. Então, gente, ó, livro. Só vou abrir o livro, mas eu vou para o meu slide, tá? Eu vou trabalhar com o meu slide. Não vou trabalhar com o livro. Depois a gente vai para o livro fazer exercício. Vou mostrar para vocês qual é o livro. É livro 4. Eu estou em física, bicho, caralho. É livro 4, acho que está no livro 5. Ó, livro 4, aula 14, tá claro? Cinética química. Show?
Show, cinética química, e esse é o nosso tópico. Então, vamos para o meu slide. CCR, pré-química, cinética química. Gente, qualquer dúvida, por favor, pode me perguntar sobre cinética, não sei. A primeira pergunta, professor, isso cai no Enem? Gente, eu tenho 2 ou 3 questões de cinética química no Enem. Mas eu sei também que a maioria daí não vai fazer só Enem, né? A maioria daí não faz só Enem, a maioria daí vai fazer faculdades particulares. Então, tem as faculdades particulares. É um tópico rápido, para nível médio é um tópico fácil, é assim, rapidinho a gente consegue entender. Se eu for pensar em Exame Nacional do Ensino Médio, a parte que envolve fatores que vão alterar a velocidade dessas reações é a parte mais importante, mas se eu for trabalhar com vestibulares tradicionais, eu tenho que pensar na parte matemática de cálculo de constante de velocidade ou ordem da reação. Vou mostrar tudo para vocês nesse slide, que são as aulas que estão no livro de vocês. Tá na aula, está tudo aqui, depois a gente vai para o livro fazer aquele apanho geral. Então, vamos lá. Então, deixa eu... Então, vamos lá, galera. Ó. Cinética química é a parte da química que estuda a rapidez ou a velocidade com que as reações acontecem. Nós temos reações lentas, outras extremamente lentas, que eu considero que elas não vão nem acontecer, por exemplo, como as reações como a formação de petróleo através de matéria orgânica. Reações lentas, como a oxidação do ferro, eu não vou dormir com um automóvel hoje e amanhã ele vai amanhecer todo oxidado, todo enferrujado. Isso não vai acontecer. Acontece, mas com um longo período de tempo. Eu tenho reações realmente muito rápidas, quase que instantâneas, como a explosão de uma dinamite, como a explosão de uma pólvora, ou etc., desse tipo. Então, tem reações lentas e rápidas. E como que eu consigo prever, se eu conseguir entender o porquê, o que causa o aumento ou a diminuição da velocidade dessas reações, automaticamente já consigo fazer com que essa reação acelere ou ela diminua a sua velocidade. Por exemplo, vamos supor, se eu consigo entender como que acontece o processo de gliconeogênese, ou seja, o processo de formação de glicose através de moléculas que não sejam monômeros ou dímeros ou polímeros da glicose. Por exemplo, eu quero produzir glicose, mas que eu não vou usar o glicogênio, pensando em seres humanos. Eu quero produzir glicose através da gordura, por exemplo, eu quero emagrecer. Se eu entendo esse processo, eu consigo induzir esse processo a acontecer mais rapidamente. Né? Essa é a ideia desses medicamentos, ou dessas fórmulas que buscam o emagrecimento. Eu vou aumentar a temperatura corporal. Aí eu tenho os termogênicos, que são a cafeínas e os alcaloides, que aumentam a temperatura corporal automaticamente, aliado a uma dieta, faz com que esse processo de gliconeogênese, que é a produção de glicose para a minha respiração celular, através de moléculas que não são polímeros da glicose. Então, se eu consigo entender essas reações bioquímicas ou não, por exemplo, eu quero entender como que acontece a reação da precipitação da caseína para a produção do queijo. Se eu sei como é que ela acontece, eu consigo aumentar aquela velocidade. Mas vamos supor que é uma reação que eu não queira que aconteça. É uma reação de degradação do meu alimento. Eu sei como aquele alimento é degradado pela ação de agentes microbianos e eu quero que isso não aconteça. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar algumas ferramentas externas para que essa reação aconteça mais lentamente. E aí eu vou diminuir a temperatura, vou colocar alguma substância, vou mudar o meio.
tornar o meio mais ácido, mais básico, mais água, menos água. Então, eu preciso entender como que essas reações acontecem para que eu possa ter uma ação externa para aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Quem vai fazer cursos, por exemplo, voltados para a área de alimentos, como zootecnia, né, medicina veterinária, farmácia, engenharia de alimentos, engenharia química, estuda muito cinética química. Porque a gente precisa entender como que essas reações acontecem para que eu consiga prever, colocar um catalisador, tirar o catalisador, essa é a ideia. Então, se eu vou para essa área, então, área de engenharia mecânica, engenharia de materiais, engenharia química, farmácia, bioquímica, biomedicina, essas áreas que trabalham com as reações, seja essas reações bioquímicas ou não, eles precisam entender muito a cinética. Mas o Enem não vê isso como tão importante. No gráfico que se vocês olharem lá de química que eu fiz, não tem tantas questões de cinética química, porque o Enem acha que isso não é importante. Então, a gente não mergulha de cabeça. A gente tem uma ideia, mas não mergulha de cabeça, como em outros tópicos nós mergulhamos, e enquanto outros tópicos também nós iremos mergulhar. Galera, então eu quero que vocês entendam o seguinte. A velocidade de uma reação, assim como a velocidade lá na mecânica, ela é calculada. Lá na mecânica não é ΔS sobre ΔT? Mas aqui que eu estou falando de reação química, não é a distância que elas percorrem. Eu não estou preocupado. Eu não consigo nem mensurar essa distância que essas moléculas estão percorrendo em um recipiente, em um meio reacional. Mas eu estou preocupado com a variação da quantidade delas. Quantos mols eu tinha e quantos mols eu tenho? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, já que eu quero calcular velocidade média ou rapidez, tanto faz uma coisa com a outra. Tem autores que chamam de rapidez, tem autores que chamam de velocidade média, que nós não vamos nos preocupar com esses termos. Eu vou calcular a variação da quantidade, quanto que eu tinha, quanto que eu tenho, em módulo. Por que em módulo? Porque se for um produto, eu vou ter sempre um aumento da minha quantidade. Então, a variação final menos inicial vai dar positivo. Agora, se eu estiver falando de reagente, reagente, com o passar do tempo, eu vou ter menos reagente. Então, se eu pegasse final menos inicial, vai dar um valor negativo. Então, eu vou trabalhar sempre com módulo. Então, a velocidade média de uma espécie química numa reação ou de uma reação é igual ao módulo da variação dessas espécies químicas dividido pelo tempo. Então, agora, fala um feedback para mim. Vocês estão conseguindo me entender? Está tranquilo até agora? Então, eu só estou dando introdução, tá? Não falei nada da matéria ainda, estou introdução. Está tranquilo para vocês? Conversa comigo aí. Então, vamos seguir. Gente, seja uma reação hipotética, né? X formando Y em Z, a variação da concentração de X em função do tempo então ele me deu. X eu tinha 1 mol por litro no início, depois eu tenho 0,7, 0,4, 0,3. Aí ele pergunta assim, tempo. Ó, 0, 120, 300, 540. Aí, olha só, no intervalo de 2, que corresponde a 120 segundos, a 5 minutos, que corresponde a 300 segundos. Então, quer dizer... Tá claro isso? Ó. Tá claro isso? Então, é nesse intervalo de tempo. Então, quanto que eu tinha?
eu tinha 0,7 e fui para 0,4. Então, qual foi o meu módulo? Perfeito? 0,3. Qual foi a variação de tempo? 3 minutos. Perfeito? Então, ó, vamos trabalhar. Então, tá aqui, eu quero esses dois intervalos, então a variação da quantidade pelo tempo. Então, a velocidade média vai ser 0,3 dividido por 3, que vai ser o quê? 0,1 mol por litro minuto. Tá claro isso para vocês? Como que eu calcularia a rapidez ou a velocidade com que a reação vai acontecer? Perfeito, galera? Galera, vamos continuar. Considere a reação química assim equacionada, é uma reação do pentóxido de nitrogênio formando dióxido de nitrogênio e gás oxigênio, sabendo que num certo intervalo de tempo, a velocidade de consumo do pentóxido de dinitrogênio é 0,10 mols por segundo. Determine no mesmo intervalo de tempo a velocidade média de formação do NO2. Galera, eu estou passando assim porque eu acredito que está muito resumido o livro de vocês. Então, eu acredito que vocês, em algum momento, vocês têm uma noção disso. Toda reação química, a velocidade de cada espécie química dessa reação é diretamente proporcional aos seus coeficientes estequiométricos. Como assim, Jonaci? Então, quer dizer que, para essa reação específica, a velocidade média dela ficaria assim. Velocidade média da minha reação vai ser igual a velocidade média, no caso de consumo do N2 dividido 2. Vocês perceberam que, professor, a velocidade média da reação não é igual à velocidade média da espécie química pentóxido de dinitrogênio? Não, ela é igual a ela dividido por 2. Porque quanto maior o meu coeficiente estequiométrico, maior a rapidez, maior a velocidade com que aquela espécie química ela é formada ou ela é consumida. Tá claro isso para vocês? Que vai ser igual a show? Vocês perceberam que o coeficiente estequiométrico do dióxido de nitrogênio virou denominador, que vai ser igual, igual, não vai dar para escrever aqui, você vê aqui embaixo, ó, velocidade média do O2. Dividido por quem? Por 1, não preciso colocar. Vocês entenderam a nossa equação geral da velocidade para as reações? Agora uma pergunta, vocês já fizeram isso em algum momento da vida de vocês? Já fizeram essa equação global da velocidade das reações? A galera não está falando comigo, não. Um monte de resposta. É porque eu apaguei aqui. Isso, a velocidade, isso. A velocidade química. A velocidade química da minha espécie é diretamente proporcional ao seu valor estequiométrico. Show, galera. O André não viu. Mas beleza. Gente, então, ó, se eu quero calcular a velocidade média
das espécie química do NO2, então eu vou fazer o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho a velocidade desse cara, deixa eu pegar meu pincelzinho aqui, eu tenho a velocidade desse cara, show? Eu tenho a velocidade desse cara, e eu quero descobrir a velocidade desse cara. Então, eu vou usar só essa parte da minha equação geral. Então, ó, uma das maneiras de fazer seria essa. Então, ó, velocidade média do N2O5 por 2, que eu já tenho, que é 0,10, sobre 2, vai ser igual a velocidade do que eu quero descobrir, dividido por 4. Ó, vou multiplicar a cruzada. Zero vírgula 2. Show? Tranquilo? Entenderam como que eu fiz? Fala comigo aqui. Se vocês entenderam como que eu resolvi. Mas, ô Bárbara, e agora, pela fórmula? O que você acha, Bárbara? Bárbara, e agora que eu fiz? Fala para mim. Show. Eu vou resolver aqui, ó. Pronto, 0,20. E se eu fosse fazer velocidade média do gás oxigênio para o O2? Eu pegaria o que eu tenho, então eu poderia comparar, ó, como é, usando a lógica. Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui, ó. Velocidade média do N2O5 sobre 2. Vou pegar com esse cara, já que todo mundo é igual a velocidade média do O2. Eu tenho isso aqui, que não é 0,2, 0,10 que o exercício me deu. Então, vou usar 0,10 ou 0,1 dividido por 2 é igual a velocidade média do O2. Divide isso. Pronto, 0,05. Show? Jonaci, tem como você subir o slide um pouquinho? Porque eu não tô conseguindo ver o finalzinho. Aí. Assim fica melhor? Não, mas O que você depois não está eu conseguindo olho. ver? Aqui no 0,10 é igual a VM. Ah, essa parte aqui, eu vou riscar. Essa parte aqui você não consegue ver. É isso? É, aham. É. Então, eu vou fazer, ó, vou pegar certinho. O que está escrito aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever aqui para você, ó. Tá 0,10 dividido por 2. Quem é esse 0,10? É a velocidade média do N2O5 que o exercício me deu. Show? Dividido por 2. Quem é esse 2? É o coeficiente estequiométrico dele na reação. Vai ser igual. Agora, na letra B, eu não queria calcular a velocidade média do O2? Do O2. Então, a velocidade média dividido por quanto? Por 1, então não preciso nem colocar. Tá claro? Então, é só dividir aqui. Então, a velocidade média de formação do gás oxigênio vai ser 0,05. O que está escrito aqui, que eu coloquei a setinha, é o que está aqui. Show? Show, obrigada. De nada. Vou seguir, tá? Não vou fazer mais exercício não com vocês. Eu vou passar essa aqui. Porque senão fica muito repetitivo os exercícios. Eu coloquei no slide, mas depois vocês vão... É muito comum em questões de vestibulares tradicionais... Eu vou apagar, eu vou tirar o meu negócio aqui que eu consigo visualizar o bate-papo de vocês, só para poder visualizar o gráfico, é melhor um pouquinho para mim. Então, olha só, gente, é muito comum
aparecer para vocês nos exercícios gráficos, e desses gráficos vocês têm que ter capacidade de saber quem é reagente, quem é produto, e chegar também aos mesmos coeficientes estequiométricos, mesmo sem saber a reação. É um dos exercícios mais comuns dessa parte introdutória de cinética química. Então, vamos analisar. No meu tempo inicial, para amônia, eu tinha 8 mols por litro. Sempre que aparecer em colchetes uma espécie química, é mol por litro. Tá claro? Depois de 1 hora, eu tenho 4 mol por litro. Depois de 2 horas, eu tenho 2 mols por litro. Depois de 3 horas, eu só tenho 1 mol por litro. Então, vamos colocar isso no gráfico, né? Então, ó, os pontos vermelhos representam as minhas medições na tabela para a amônia, NH3. Eu vou ligar esses pontos, pronto. O que nós estamos percebendo? Que quando a espécie química é um reagente, o gráfico é o quê? Decrescente. Tá claro para vocês? Então, todo gráfico de concentração por tempo decrescente se trata de um reagente. Show? Tranquilo? Seguindo mais um pouquinho. Eu vou colocar agora a espécie química do... Opa, deixa eu voltar aqui. Do nitrogênio, N2. Olha só, repare. Se eu fizesse uma mesma tabelinha que eu fiz para a amônia, agora para o N2, eu teria... No início eu não tinha nada dele, no produto eu não tenho nada no começo, ainda não começou a reação, eu vou começar a reação. Passado 1 hora eu tenho 2 mols por litro, passado 2 horas eu tenho agora 3 mols por litro, passado 3 horas eu tenho em média ali 3,5 mol por litro para o N2. Então, repare que meu gráfico é crescente. Reagente, gráfico decrescente, crescente, produtos. Agora, repare o seguinte. Vocês estão percebendo que do hidrogênio o gráfico ele é mais exponencial? Ele tem um crescimento exponencial maior? Tá claro? Tá claro? Sim. Agora repare para você. Oi. Não, eu falei que tá claro. Vocês agora têm que ter condições de fazer o seguinte. Professor, como que eu vou saber, olhando para uma reação, que o coeficiente do hidrogênio é 3 vezes maior que o coeficiente do nitrogênio? Olha para mim, por favor. Eu não tinha nada deles, está claro isso? Os dois no começo não tinha nada, nem hidrogênio nem nitrogênio. Nós vamos sempre escolher pontos que são estratégicos. Por exemplo, eu poderia pegar 2 horas e eu poderia pegar 1 hora. Porque 1 hora eu sei que eu tenho formação de 2 mols de N2 e tem a formação, ó, de 6 mols de hidrogênio. Quantas vezes maior a formação de hidrogênio foi? 3 vezes maior. Ah, então se ela é 3 vezes maior, então se eu usar o coeficiente 1 para o nitrogênio, eu tenho que usar o coeficiente 3 para o hidrogênio. Se eu pegasse 2 horas, olha, 2 horas para o nitrogênio, N2, seria 3. Se eu pegar as mesmas 2 horas, vão ser para o hidrogênio 9. Olha, 9 não é 3 vezes maior? Então, quer dizer que o coeficiente estequiométrico para o nitrogênio for 1, para o hidrogênio vai ter que ser 3. Se for 2 para o nitrogênio, vai ter que ser 6 para o hidrogênio. Está vendo que a variação é na mesma proporção que é os seus coeficientes estequiométricos? Claro isso? Aí agora, professor, mas tá, o produto eu consigo relacionar e do reagente eu não consigo relacionar. Você consegue sim. Com a mesma 1 hora que eu tinha 2 mols, que eu não tinha nada, aumentou 2 mols de nitrogênio, diminuíram 4 mols para o NH3. Professor, então quem teve a menor variação? Nitrogênio. A menor variação foi nitrogênio, que variou 2 mols. Depois eu tive uma variação de
4 mols para o NH3 e 6 para o gás hidrogênio. Opa! 4 é o dobro de 2 e 6 é o triplo. Então, quer dizer que para N2 eu vou usar 1, para o NH3 eu vou usar o coeficiente 2 e para o hidrogênio eu vou usar o coeficiente 3 nas mesmas proporções, já que a variação da amônia em relação ao nitrogênio é o dobro da variação que o nitrogênio teve e do hidrogênio é o triplo da variação. Então, sacou? Vocês entenderam como que eu posso olhar para o gráfico, como é que eu vou identificar quem é reagente, quem é produto e como que eu vou chegar aos meus coeficientes estequiométricos de uma reação? Há questões desse tipo em vestibulares tradicionais. Eu não estou aqui com o meu chat, deixa eu voltar para o chat. E aí? Conseguiram entender ou não? Fala comigo. Show, André. Show, Bárbara. Show, galera. Massa. Então, vou fazer o seguinte. Vou seguir. Então, já que vocês sabem, Ana Flávia, está conseguindo visualizar todas as alternativas aqui? Sim. Tem só até a D, né? Tem, vai até a E. Ah, não. A E eu não vejo, não. É só a Ana Flávia que não vê? Todos, vocês estão conseguindo ver? Agora me deu uma preocupação. Não sei por que eu não vejo. A barra do Zoom fica aqui, não some. Você tem como sumir essa barra do Zoom? Oculta essa barra. Para mim, ó, você está no computador ou está Como no que celular? oculta? Você está no celular ou está no computador? Hã? Computador. Aperta Ctrl, Alt, Shift H. Vai sumir essa barra. Ctrl, Alt. O que é Shift? Shift é esse botão que você aperta para fazer maiúsculo e minúsculo. Ah, tá. Shift. Aí, sumiu. Você está vendo aí agora? Ou não? Tô. Fica melhor assim para você, não fica? Fica. Perfeito? Se você quiser voltar a barra, você aperta ESC, que ela volta. Caso você queira escrever alguma coisa ou pontuar. Perfeito? Então vamos lá, galera. Eu quero saber qual a resposta desse exercício baseado naquele gráfico que eu expliquei para vocês. Como que eu poderia escrever essa reação? Fala para mim. A, B, C, D. C. Letra C? Então, B e C são reagentes e A é produto. Concorda ou não concorda? Ei, galera? Bárbara, fala comigo, Bárbara. Concordo. Bárbara escreveu aqui no chat. Bárbara, isso aí, massa. Murilo, William também, letra C. Bárbara, B e C são reagentes. Ah, tá. Show, concorda. Eu falei B e C, caramba, 2 respostas. Que louco aqui, tá? Mas show, Bárbara, tranquilo. É isso aí, galera, ó. Então vamos lá, ó. Resposta, letra B. Tranquilaço, tá, gente? Ó, eu tô partindo do pressuposto que vocês tiveram essa matéria, mas não lembram mais, tá? E aí nós teríamos questões assim, né? Questões bem abertas, questões bem mais um pouco elaborada, uma questão antiga de 2003, mas é uma questão que a gente consegue fazer com enorme facilidade. Tá claro? Ele me dá a reação e ele pergunta para eu, respectivamente, quem é A, quem é B e quem é C. Agora, já fica fácil, porque nós já vimos aquela reação anterior. Mas... Oi? Tipo assim,
Se a gente balancear, se a gente encontrar os Sim, coeficientes mas essa é a tecnométricos... ideia. Então é isso. Ah, Fica fácil porque eu já lembro do gráfico anterior. Mas o caminho é esse mesmo, Ana Flávia. O caminho é balancear. Então eu vou balancear, então vou meter um 2 aqui, não é isso? 2 aqui, e aqui vamos estar um 3. Show? Tranquilo? 2, 1, 3. Então quer dizer que eu obrigatoriamente C é o meu reagente. Então, eu já risco aqui, ó, C tem que ser meu reagente. Então, já risquei e já risquei. A dúvida é quem é A e quem é B. Quem é A é quem vai sofrer a maior variação. Desculpa, quem vai ser o hidrogênio? É quem vai sofrer a maior variação. Porque ele tem um coeficiente estequiométrico 3. Então, sua velocidade vai ser a maior. Então, quem é o gráfico que tem a maior crescimento? É B. Tranquilo para vocês? Então, automaticamente, ficaria assim: o A é o N2, o B é o H2 e o C é o NH3. Tranquilo? Então, quando vocês pegarem uma questão dessa, o primeiro passo, faça um balanceamento, depois analise um gráfico. Sem o balanceamento, não dá para adivinhar. Gente, eu preciso falar para vocês dessa teoria de colisões, só que eu vou levar para um simulador e eu não vou ter tempo suficiente para isso. Nós estamos chegando próximo ao nosso final da nossa aula. Na semana que vem, a gente continua desse ponto, porque eu vou levar vocês para um simulador e vou falar sobre a teoria das colisões, para que vocês entendam todos os fatores que entram. Esse é o ponto principal do assunto, tá? Então, Jonaci, pensando em Enem, o que eu preciso saber? Teoria das colisões e fatores que alteram a velocidade de uma reação. Ponto. Esse é o Enem. O que eu vou falar depois disso, que eu vou agarrar um tempo nisso aqui, que eu vou mostrar simulador e tal, é vestibulares tradicionais, tá? Que a gente vai calcular constante, vamos calcular a ordem das reações e tudo mais. Por enquanto, a gente parou por aqui. Tem alguma dúvida até agora? Gente, tem alguma dúvida? Fala para mim. não. Então, galera, ó, tem um ótimo final de semana. Não se preocupe, nós eu vou trabalhar bonitinho com vocês cinética química, porque é uma questão interessante sobre colisões. Dá para a gente poder falar sobre. Teve uma questão ano passado de catalisadores. Vou falar um pouquinho sobre catalisadores homogêneos, heterogêneos. Tem que explicar uma coisinha para vocês. Tá? Galera, por enquanto, muito obrigado e até mais. Fui!